Oi, gente, tudo bem? Sou Marcos Goulart. Estou fazendo a caminhada com reflexão aqui no condomínio. Já terminei a caminhada, minha esposa já vai se recolher, porque ela não gosta de participar de vídeo. A gente tem que respeitar essa diferença. O importante é que na caminhada a gente supera, certos desafios para manter o corpo e o espírito equilibrado. E o caminhar junto com a esposa, a gente vai conversando e vai tirando algumas conclusões, vai acertando, porque o benefício é muito grande, você interagir com a pessoa que já está há 40 anos com você. E o tema dessa caminhada com reflexão vai ser sobre a questão do que você pensa em relação às coisas que você vive ou acontece com você. Hoje, nas mídias, está muito difícil você saber o que está certo e o que está errado. Isso é uma fraqueza do pensamento, aonde é o espírito que se manifesta. Mas antes da gente entrar no tema, queria convidar a todos vocês a participar do seminário que eu vou realizar no domingo, dia 19, eu e o Rico. O Rico é o presidente da USE, numa FEFA. É uma casa pequena, mas tem um carinho, um atendimento às pessoas muito grande. E ela vai comemorar 15 anos de existência. Então vai ter um coffee break, e vai começar às 9 e terminaremos ao meio-dia, tá? E as vagas são limitadas, são 40 vagas. Já nesses 2, 3 dias aí já foi 50%. Então eu estou fazendo esse vídeo para ver se alguém se candidata a vir, se compromete e vai receber uma senha pelo próprio WhatsApp que apresenta lá no dia e eles confirmam a sua presença. E é importante a gente conversar, interagir, descobrir nova consciência, Já que esse mundo conturbado, nós precisamos conversar muito, muito sobre o sentir. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ou indicar pessoas, para interagir também com aquele bate-papo todas quarta e sexta-feira, às 14h30. Bom, vamos divulgar. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina dos Espíritos é divulgá-la. E a vantagem é que a gente já está interagindo, com alguns países da Europa e Estados Unidos. Isso para nós é uma grande honra. E agradeço nossos irmãos Além-Mar por interagir com o nosso podcast, com a nossa ideia, e assim a gente vai criando essa situação boa. Mas muito bem. Hoje, segunda-feira, meu Deus, como é terrível segunda-feira, Como é lindo a sexta-feira, porque isso está impregnado na nossa mente. E a gente sabe que sexta não importa se é sábado e domingo vai ser difícil. Você supera, porque psicologicamente a gente interage que chegou a sexta-feira, já é uma cultura, que já vem dos nossos pais e dos nossos avós. E quando chega a segunda, meu Deus do céu, como é pesado levantar, como a gente começa a criar dentro da nossa mente dificuldades para as coisas que são rotineiras, mas é segunda. E aqui, hoje eu estou aqui caminhando nessa segunda de manhã, cedo, para poder trabalhar, os projetos que eu estou implantando. E deverei ir até Portugal realizar um seminário. Isso vai depender agora dos meus filhos, me ajudar, os amigos, a gente formar um pool aí de situação financeira, já que eu sou aposentado. O que eu ganho, todo mundo já sabe, metade vai para
plano de saúde, e a outra metade tem que cobrir remédio, né? Aí eu ganho aí 4 salário mínimo e faz parte. E a gente vai superando os desafios do dia a dia. Mas está caminhando tudo direitinho. Pela primeira vez eu interagi com um outro país, né? Irmão. Portugal é irmão. E continuando com o nosso tema aí sobre o que a gente pensa é o que constrói, o que realiza, o que sente. E hoje as mídias, a inteligência artificial está criando muitas situações nas mídias na qual aquele que é o provedor, aquele que tem a ideia, fica rico da noite pro dia se ele lançar alguma coisa que dá muito like, as pessoas interagem. E aí eles criam na mente daqueles que uma condição de estar curtindo e ele vai com isso criando uma condição financeira muito grande. Mas isso não é para todos, é para alguns. Muitos desejam e vão ficar ali no meio do caminho, decepcionados, porque se o outro ficou rico, por que eu não posso? E aí vai lá para o nosso debate que vai ter, né, o seminário sobre todas essas situações que o ser humano precisa entender para não cair na armadilha e não fazer parte daquele pensamento, mas ser da solução. E de acordo com os cursos que estão fazendo de mídia, que quanto pior, melhor. Então aí o pessoal está, né, até pessoas do bem estão indo lá fazer coisas que não deveriam por causa do like. E criar fofoca, criar constrangimento, porque isso já começou na mídia. Eu estava vendo uma pesquisa, lá em 1800, já havia essa condição de controlar a mídia para favorecer o mal. E conseguiram. São fatos notórios na qual denegriram o bem e inocentaram o mal por causa da opinião pública. Então, é isso que está acontecendo até hoje, mas com mais conhecimento, com mais tecnologia, com mais penetração na nossa mente, e a gente começa a aceitar as coisas erradas. Eu aqui no meu prédio, tem um outro prédio, conjunto de apartamentos muito grande do lado. O prédio que eu moro são 3 torres. O outro tem lá umas 7, 8 torres. E eles comemoram o aniversário das crianças na área de lazer deles, né? E na hora de cantar o parabéns, eu fico entristecido como ninguém interfere. Ninguém, olha, vai lá e fala, para com isso. Porque eles cantam o parabéns dando conotação do relacionamento sexual e que é, nossa, tá tão normal isso que me dá nojo. Uma vez no aniversário da minha filha, eles fizeram isso lá. E na hora eu não quis, porque você ia criar um constrangimento maior. Você tem que ter o senso que tu não esperava aquilo. Acabou, chamei os que começaram, eu falei, na minha casa nunca mais isso, hein? Cantam o parabéns tradicional. Ah, pai, mas é um mundo moderno, todo mundo faz isso. Eu falei, não interessa. Eu e sua mãe ficamos muito tristes. Como uma criança, e aquelas crianças que estavam lá, vão interagir com essa forma de cantar o parabéns, incentivando, né, a sexualidade. Dali para frente o pai ficou chato e tal, mas nunca mais fizeram. Porque precisa ter coragem. O mundo está assim. E aí eu vejo aqui na quadra e na outra quadra de futebol, os meninos jogando bola. Como falam palavrão. Nossa! E aquilo vai se tornando
normal dentro da sociedade. E depois você quer chorar porque as coisas não dão certo, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, política é aquilo, mas começou lá na base, aonde a educação gratuita, né, escola municipal, escola estadual, começaram a introduzir ideologia e destruiu o pensar, destruiu o sentir, destruiu a responsabilidade e criou normativas de direito, tem direito, tem direito, tem direito, não importa o que o outro vai sentir. E isso é o resultado de algo que precisa ser feito para começar a não voltar como era antigamente, mas pelo menos resgatar valores da família. E aí as coisas estão ficando descontroladas. Aí entra as drogas, aonde, quando era criminalizada, ela crescia muito. Mas quando liberou 40 gramas, nossa mãe, eu sempre aviso as casas espíritas, se preparam porque a outra geração, essa geração quando crescer, vai vir muita gente procurando ajuda, porque não consegue mais controlar o seu sentir, o seu pensar. Então o mundo está sofrendo um ataque do mal violento, mas daqueles terríveis, para estabelecer aquela parte que a gente tem medo, e o medo faz parte do conhecimento, faz parte da proteção, mas o medo de se ridicularizar, medo de perder os amigos, medo de ficar sozinho, está tomando conta a escuridão. Porque o medo é necessário, igual eu contei do parabéns lá na minha casa. Eu fiquei com medo de falar na hora, porque eu ia criar um mal maior. Mas depois eu reuni e todo mundo sabe que eu e a minha esposa somos tradicionalistas, somos família, não fizeram mais. Cantamos uma porção de parabéns e ficou tranquilo. Por quê? Essa atitude que nós temos que ter. Nós temos que conseguir colocar luz na escuridão. Mas não é uma luz assim que você é santo, você é o melhor, você é o que ajuda todo mundo. Isso é uma obrigação. Mas é a luz da consciência, de interagir no momento e na hora certa para que o mal não cresça tanto. Porque o mal faz parte do nosso mundo. O problema é aquela do índio que o neto, né, o índio, foi consultar o cacique. E virou para o cacique e falou assim, aí aqui no nosso meio tem um lobo, qual deles vai ganhar? Quem vai predominar? Aí o cacique virou e falou, aquele que você alimentar. É assim a nossa vida. Temos que tomar muito cuidado. Por acaso, no canal do Facebook, tu vai saindo discutindo com aquelas pessoas nojentas? De jeito nenhum. Só vai lá embaixo e bloqueia. Teu canal vai ficando limpo, você vai ficando bem, porque tu tirou tudo que é preconceito. Até aquelas piadinhas que você acha engraçado, mas tem preconceitos, você deleta. Porque assim a gente vai ficando em paz. Vai pro canal do YouTube, vai pro Facebook, Instagram, tudo. Tu tem que deletar, não é discutir, provar que você tem razão. Isso é obrigação entre a pessoa que está falando isso e Deus. Mas você tem que ficar em paz. A não ser que alguém te questione. Aí é diferente, né? Vai te perguntar o que tu acha disso, o que tu acha. Então ele está querendo saber a sua opinião, aí é outra coisa. Mas deixar aquilo penetrar dentro de você, pelo amor de Deus,
Tem algumas seitas satanistas que estão ganhando like aos montes. E a minha esposa assiste e vem conversar comigo. Eu falei, vai lá e bloqueia, é só fazer isso. Aí nós vamos ter mais tempo para conversar mais coisas úteis, interagir com coisas boas, porque o mundo mudou. Mudou da água para o vinho e nós estamos interagindo nele. De acordo com Chico Xavier, ninguém nasce no endereço errado. Nós estamos na época, o ano, tudo certinho para a gente fazer o melhor possível. Mas não se omitindo, não alimentando o medo e não criando uma situação difícil. Uma vez numa reunião, não vou citar qual, para respeitar, alguém trouxe ali algum pensamento da esquerda. E eu nem sei porque o pessoal da esquerda é espírita, nunca entendi isso. Pela proposta da esquerda, né? Não pelo partido. Mas tudo bem, é escolha. Aí ele começou a falar, eu só virei para ele e falei assim, se você trouxer a sua opinião, você vai me dar o direito de eu dar a minha. E você não vai gostar. Naquela hora parou, foi um silêncio, nunca mais ninguém tocou nesse assunto. Porque é assim que tem que fazer. Não é mexer com o seu sistema nervoso e você gritar, bater e condenar. Não. Aproveita um minuto, se for possível, dá uma lição. Se você tiver com o bem, com a força do amor, da caridade, da sua fé, você vai produzir o bem. Se for com medo de Deus, com medo do céu, do inferno, do purgatório, você não vai produzir nada, vai criar só mais debate. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do caminhar na rua. Porque a coisa que o mal gosta é falar do bem, mas te induzindo ao mal. E aí você fica fascinado, quando você abre o olho já era. Você está destruído por dentro, você está com depressão, com ansiedade, está sem norte. Por isso que o espiritismo é consolador. Não os espíritas, tá? Porque os espíritas está complicado, muito complicado, porque tem gente usando essa ferramenta maravilhosa para falar mal do Chico, falar mal do Haroldo, falar mal de Kardec, falar mal de Joana de Anjos, falar mal da Maria, mãe de Jesus, usando o espiritismo. E ali ele dá uma pitadinha na sua fala que faz as pessoas que têm medo se omitir e depois acreditar que aquilo é verdade e começa ali um novo ciclo de maldade, na qual hoje nós estamos vendo. Praticamente tudo que é administrado no mundo, não é só no Brasil, o mal está muito forte. E lá no Livro dos Espíritos, por que o mal predomina? Está lá, tudo direitinho. A gente tem que entender, tem que interagir, conversar, superar os desafios do dia a dia. Porque o medo é necessário. A nossa consciência, Deus colocou o medo para que a gente pudesse mudar o caminho. Quando você está indo num caminho pedregulhos, quedas, abismo, você tem que mudar o caminho. Mas depois que você muda, o medo, fica pequenininho. Vou tomar mais cuidado, mas estou com mais força, fé, determinação, conhecendo as leis de Deus para poder entender a caminhada, ajudar a ti mesmo para depois você ajudar os outros. E assim você vai fazendo parte de uma sociedade melhor. Esse é o convite que a gente traz para o podcast de quarta e sexta-feira, às 14h30. Sempre o sentir. E a nossa equipe é maravilhosa, porque todos conseguiram entender. Nós estamos comemorando 6 anos no ar. Modificamos layout, modificamos uma porção de coisas. Trouxemos para dentro
do canal do YouTube é parceria com a TV, do Bem, TV Web. Então agora a transmissão vai ser no canal do YouTube, mas também em parceria com o Liraus. Nós vamos estar divulgando o nosso modo de pensar. E o Liraus é outro menininho de coração bom. Ele veio, adorou a ideia, incorporou e fez parceria. Então, quando você age com bem, você consegue atrair pessoas que vão te ajudar no bem. Mas você tem que aceitar as pancadas. Isso me lembra o meu querido orador da Rádio Boa Nova. Agora fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Por causa da minha idade isso acontece. Ele sempre falava que se você for praticar o bem, for líder, for formador de ideia, se prepara, porque os tapas na cara vai vir. Mas isso não é para te destruir, é para te fortalecer. Claro que quem está falando mal de você quer te destruir, mas isso vai depender de você, não vai depender dos outros. Sempre é você e Deus, sempre. Então, mas para você fortalecer esse canal, você tem que cortar as sementinhas pequenas do mal que estão na sua volta. Por acaso, verbalizar, falar palavrão, esses parabéns cantados nojento, e está generalizando. Filmes nojentos. Você tem que sair fora. Por isso que nas minhas palestras eu indico filmes. Eu tenho lá uma coleção grande de filmes, que são filmes que nos traz reflexão sobre a traição, sobre o amor, sobre a caridade, tudo na ótica espírita, né? Na proteção que você tem a sua família, amigos, seu negócio. Ali tem filmes que nos elevam muito, para não ficar entrando nessa desses pensamentos que tem que tirar do rico para dar para o pobre. E aí quem está no meio se enriquece. O pobre fica mais pobre, destrói o rico e ele fica com tudo. Tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que tem que haver um equilíbrio no mundo, mas quem estiver gerenciando esse imposto, essa cobrança da riqueza, tem que ser uma pessoa celibata, para não tirar proveito disso, porque ela cria um poder imaginário e depois monta um sistema que não quer largar mais. Tudo isso está metendo medo na turma, ninguém está entendendo nada, porque isso faz parte do mundo, mas não que a gente tenha que arrumar uma solução externa. Nós temos que fazer o que eu estou falando aqui, fazendo, conversando, para atrair pessoas boas para dentro do nosso coraçãozinho, para dentro do nosso meio, para dentro do nosso convívio e falar, conversar muito, mas muito sobre esse assunto. E ler, ver bons filmes, porque aí você vai dormir bem, vai levantar bem, não vai aumentar os remédios depressivos, vai ficar como que está e se correr tudo bem, vai até diminuir, o médico vai diminuir, mas depende de você e Deus. Deus quer, precisa saber se você quer. Ah, mas eu tenho medo. Vamos entender o medo. Vamos conversar bastante, né? Essa situação criou uma quantidade enorme de pessoas que estão tirando a vida, que no YouTube está proibido esse nome, senão eles cortam o seu canal. Aí você vê, liberando drogas, ensinando sexualidade, o povo, né, sem cultura, se afastando dos costumes família, né? O último podcast que nós fizemos, nós falamos sobre pedir a bênção. Nossa, como ninguém mais faz isso. Nem minha neta faz, eu falo com ela, pede a bênção, é uma energia boa. Ah, isso é retrógrado, isso aí já era, avô. O senhor está em outro mundo. Pronto. É o que botaram na cabeça dela lá na escola. E isso vai destruindo. Como é gostoso, experimenta. Você chegar para o teu pai, para sua mãe, falar,
ô pai, ô mãe, eu posso pedir a bênção? E ver o que vai acontecer. Porque muitos deles vão até chorar. Porque é uma energia magnífica. Você abençoando, você também é abençoado. Mas se você tem medo, tem vergonha, que todo mundo vai ver você pedir a bênção, você não vai fazer parte do grupinho, nossa, você vai crescer muito. Então é uma coisinha só, tem outras coisas, né? Falar bom dia, boa tarde, desejar o bem às pessoas que você não conhece. Vai ao que? Faço caminhada, vou cumprimentando todo mundo e falando, vamos que vamos, menininho de coração bom, e vamos que vamos. Tudo isso vai criando uma condição magnífica de luz, de proteção, na qual o teu medo, o medo de falar, o medo de interagir, o medo de as pessoas estar te vendo se você está fazendo caminhada ou não, o medo que você não pode, as pessoas saber que você está doente, o medo, esse medo desnecessário que alimenta o mal, você, vai ficar pequenininho e o teu coração, vai ficar grande. Eu espero que eu tenha interagido com essa caminhada. Na gravação já caminhei o dobro, um terço do que eu já caminhei, e assim eu vou subir agora para preparar todas as palestras, live, podcast. A gente vai colocando energia boa e conto com vocês toda quarta e toda sexta no canal do YouTube, no podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo e Gerenciando Conflitos Espirituais com a nossa equipe. Interagir nesse domingo das 9 ao meio-dia com o seminário. Eu e o Rico estão interagindo com a FEFA. E também entrar lá e ver as palestras, porque essa semana eu tenho umas palestras aí no centro em São Paulo, magnífico, onde o pessoal já fica aguardando para interagir com o que eu vou trazer de reflexão para o bem, alimentando a alma. E o centro espírita é magnífico, ali é um ponto de luz, é um ponto de instrução, é um hospital. E aí eu dou a palestra, me sinto muito bem. Minha esposa sempre fala, vai na palestra, toma um passo para mim, que ela tem depressão, né? E ela fala que quando eu volto, é outra pessoa. Porque eu fui no hospital espiritual. Né? Independente do que acontece. Porque tem lá as suas divergências, tem as suas dificuldades. Mas para quem entra, é muito bom tomar um passe, fluidificar a água. Não é ritual, essa forma do Espiritismo tratar a água, é só você entrar lá. Mensagem da água do Dr. Masaru Emoto. Você vai ver que é ciência pura, porque Kardec era ciência. A ciência do sentir, a ciência de pesquisar, a ciência de comprovar. E hoje nos trouxe essa obra magnífica, que é o Pentateuco, a Revista Espírita, e mais os complementos da obra de Kardec. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha uma segunda-feira maravilhosa. E vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Beijos!